Fala, povo, boa noite, tudo bom? Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu gostaria de deixar uma sugestão de leitura nessa sexta-feira à noite, que eu terminei hoje. Eu não tenho tido muito tempo para leituras esse ano, por conta de compromissos pessoais, mas eu tirei férias de 30 dias, que estão voando por sinal, já estão terminando, e nesses 30 dias eu consegui emplacar uma leitura que foi para mim arrebatadora, e eu queria deixar aqui a sugestão e falar rapidamente sobre ela, sem pretender esgotar o seu tema, né, seu assunto, mas só para falar um pouco sobre ela. É esse livro aqui, Quando Nietzsche Chorou, Irving Yalom. Eu já tinha lido um livro desse autor antes, há uns 4 anos mais ou menos, A Cura de Schopenhauer, que eu já tinha gostado bastante, e agora Quando Nietzsche Chorou, que eu gostei até mais, para mim foi arrebatador. Basicamente é uma história fictícia, né, de muitos personagens que de fato existiram, fatos históricos que realmente existiram, mas o tratamento entre Nietzsche e seu médico, isso daqui é fictício, eles de fato nunca chegaram a conhecer, embora tanto Nietzsche tenha existido, evidentemente, como o médico dele, Joseph Breuer, não sei se é assim que se fala, né? Ele é um médico austríaco, então não sei se é assim que se fala, mas é assim que a gente lê em português, literalmente, né? E basicamente Nietzsche ele sofre de alguns problemas de saúde que nenhum médico conseguiu identificar até então. E ele já passou por mais de 30 médicos renomados na Europa, ninguém encontra a causa, e basicamente identifica-se que existe uma possível enxaqueca, né? E quem identifica isso é o médico Joseph Breuer, que é com quem ele se consulta, e perante quem ele foi levado sem ele perceber que ele estava sendo induzido a passar por esse médico. É uma trama até bastante interessante, porque tem uma terceira personagem, Lou Salomé, que orquestra tudo isso, sem que o Nietzsche saiba, porque se ele souber ele não vai, né? E tudo é feito muito às escondidas, né? Muito debaixo do pano. E ele começa muito cético, e depois ele continua passando por esse médico, porque a relação de amizade entre eles vai aumentando, embora sempre arredio Nietzsche, né? E aí, aquilo que é, no primeiro momento, tentativa de diagnóstico de alguma doença física, depois se descobre que, na verdade, existe um fundo ali de um problema muito maior de índole psicológica. O livro retrata o ano de 1898, né? Ele não foi escrito nesse ano, mas na ficção foi, nessa ficção de Quando Nietzsche Chorou, antes da psicanálise, da psicologia e das ciências de saúde mental no geral existirem aqui da forma como ela é cientificamente sistematizada hoje, né? Então o livro retrata esse período pré-psicologia e talvez queira até de alguma forma tentar mostrar como as coisas foram se moldando e estudada para chegar no ponto que chegaram, como ciência autônoma e com todas as suas categorias e métodos de estudo, né? E aí se descobre que a enxaqueca de Nietzsche tem um fundo emocional como causa, muito maior do que qualquer outro problema de doença física, né? E decorre de pensamentos obsessivos que ele tem. E ao longo do tempo, o médico que trata dele, né, Joseph Breuer, é assim que eu falo, não sei se é assim, o médico dele também, por questões de dilemas pessoais, tem problemas com pensamentos obsessivos que ele próprio também não consegue cuidar. Esse médico dele, não me lembro qual especialidade, mas não é um médico, pelo que eu me lembre, de tratamento de saúde mental, particularmente, é um médico que trata de alguma doença física, mas está tentando estudar um pouco também questões de origem mental para as doenças físicas. Inclusive, um dos aprendizes dele é Freud. Olha só que livro interessante. Muitos personagens que de fato existiram na história real, né, que ele colocou aqui nessa ficção muito bem humorada. O livro ele é predominantemente feito por diálogos, o que torna a leitura bastante agradável, bastante acessível, bastante aprazível, né, muito saborosa, eu diria. E por trás desses diálogos tão agradáveis, né? Ler um livro que são duas pessoas trocando ideias, trocando pensamentos e reflexões, torna a leitura muito agradável, muito dinâmica, mas, embora seja uma leitura simples, ela não é simplista, porque os diálogos deixam para o leitor, e acho que esse é o objetivo de fato, uma filosofia muito profunda, né? Uma filosofia de Nietzsche, na verdade, e tudo aquilo que moldou a psicanálise ou parte do que ela é a partir do pensamento do Nietzsche, especificamente nesse livro aqui. E um dos trechos aí para mim mais impactantes é aquilo que trata sobre o quanto a gente tem de liberdade na vida ou quanto as nossas escolhas são moldadas a partir de fatores que são externos a nós, né? Aspirações sociais, imposições sociais ou de pessoas que convivem com a gente e como que a gente deve pautar a nossa vida. O livro traz muitos questionamentos, é o tipo da coisa que não tem uma resposta pronta e pré-preparada, mas deixa a reflexão e deixa meios para a gente pensar a respeito. Então, gostei muito, um final surpreendente, espero que vocês gostem.